Fala família Liga, Igor falando. Bitcoin esboça uma reação no meio de semana. Agora já estamos de volta a 66 mil dólares. Eu sei que muita gente se empolga quando o preço dá uma subida. É natural do ser humano querer sempre que o mercado esteja subindo. A gente vai falar sobre isso hoje. Vamos fazer uma atualização geral do mercado e entender então o que foi esse movimento. Deixe seu like, ative a notificação. Não deixe de ver nosso clube de membros. Link tá na descrição do vídeo. A gente tem conteúdo exclusivo para os membros todos os dias. Vamos que vamos, família. A gente pode ver então, estamos aqui no gráfico semanal e a gente vê que o Bitcoin ele chegou a 69 mil dólares, né, praticamente, em algumas corretoras, o que já dá uma animada sempre no mercado. Só que a gente tem que ter muita consciência do momento que a gente está vivendo, que é o ano, né, posterior aí ao ano que a gente achou o topo no passado. Então, sempre que a gente acha o topo aqui de 4 em 4 anos, último trimestre, né, do ano posterior do halving, a gente entra geralmente em um bear market que dura mais ou menos um ano, né? Isso aconteceu todas as vezes aqui no passado e podemos estar vivendo isso novamente durante o ano de 2026. O que eu venho falando para vocês é o seguinte, família. Então, a gente não tem como brigar, né, com o mercado. É óbvio que todo mundo esperava um retorno de investimento muito maior do que esse ciclo entregou, principalmente para as altcoins. Mas, no momento como esse, em que virou o ano, né, nós já estamos praticamente em março, Bitcoin abaixo do Bull Market Support Band, a gente tem que ser racional e, no mínimo, fazer, né, toda a redução de risco possível, como eu havia falado para vocês que estava fazendo nesse momento aqui, em que chegamos próximos ao Bull Market Support Band. A gente vê no passado que por mais que o Bitcoin, ele, nos grandes bear markets, tenha uma queda profunda e rápida, ele sempre lateraliza, né, dá uma subida para reencontrar o bull market support band para continuar caindo. Então, na minha visão, qualquer tipo de movimento que o Bitcoin faça nesse sentido, ou seja, qualquer alta que a gente tenha, simplesmente é porque, como no passado, nós nos afastamos muito do bull market support band e agora nós vamos lateralizar, até mesmo dar uma subidinha para esperar essas médias chegarem, se reencontrarem e aí sim continuar um movimento de queda ou um movimento mais lateral em queda até o final do ano, né? Isso foi como sempre foi no passado, então a gente bota essas probabilidades de serem as maiores para o presente, que foi o movimento que o Bitcoin fez aqui, como vocês podem ver, né? O Bitcoin cai forte, depois lateraliza em subida, esperando o bull market support band chegar. Foi nesse momento aqui, né, que eu falei que estava reduzindo o risco nas altcoins, ou seja, vendendo a maior parte das altcoins, porque a gente já tinha virado o ano, o mercado não entregou, o mercado está abaixo do market support band, não tem mais proteção cíclica, então tem que reduzir o risco. É óbvio que, como ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe, né, o que vai ser o futuro. Ah, será que esse ano vai entregar alta, vai ser um pouco diferente? Ninguém sabe, essa que é a grande verdade, né? O passado não é garantia de futuro, ninguém tem bola de cristal. Mas, na minha visão, eu vejo que uma redução de risco foi importante e ainda é, né, para você que não reduziu, se o Bitcoin der uma subida, porque é a maior probabilidade de acontecer. Por mais que se o Bitcoin rompa o bull market support band, fazendo um pivô de alta acima, você tem que recomprar aqui um pouco mais caro, mas vai ser uma compra muito mais segura do que você ficar segurando aí altcoin, porque, como eu sempre falo para vocês, altcoin pode nunca mais voltar para o seu preço de compra. O Bitcoin, botar Bitcoin e Ethereum, eles, beleza, é risco zero, né, família? O risco que você tem de estar comprando Bitcoin, de segurar o Bitcoin, é você esperar, né? Nunca quem comprou Bitcoin e esperou mais de 3, 4 anos esteve no prejuízo. Então, o risco do Bitcoin é o tempo, é ter que esperar. Em momentos como esse, a gente volta a fazer um dollar cost average de uma forma mais agressiva. Então, nós enxergamos que podemos já estar num preço muito interessante para o longo prazo. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mesmo que nós ainda estejamos no início do ano, historicamente, né, seja um ano ruim. Na verdade, é o que eu tenho falado, né, nos últimos vídeos. Mas a redução de risco, na minha visão, é importantíssima, tá? Porque, mais uma vez, altcoin pode nunca mais voltar. Bitcoin e Ethereum, tudo bem, eu também não reduzi a minha exposição a Bitcoin e Ethereum, muito pelo contrário. Estou acumulando Bitcoin não para o curto prazo, mas porque eu sei que lá em 2028, 2029, o preço tende a estar muito maior do que está agora e novamente, né, fazer uma multiplicação grotesca
do meu patrimônio. Então a gente vê, Bitcoin está agora num dos níveis mais baixos, né, em relação ao RSI, que mede o índice de força relativa, e o que a gente pode ver, né, notem quando esse RSI ele esteve tão baixo no passado, são sempre nas profundezas dos bear markets. Você nota aqui 2015, 19, 22, 23, são sempre momentos em que o Bitcoin realmente ele está em bear market. Então, nós possivelmente estamos vivendo já um excelente momento de desvalorização do Bitcoin, ou seja, muito bom para acumulação de longo prazo. Mas isso não significa que o preço não possa cair mais. Não temos bola de cristal, então precisa executar a estratégia. Dollar cost average tem cidade já, na minha visão, um pouco mais agressiva, não total, mas mais agressiva, né? Não total porque você tem que ter caixa caso o Bitcoin caia mais. Então você não pode usar a intensidade máxima, senão você não faz o caixa. Então a gente nota que já está bem interessante aqui, Bitcoin realmente tendo esse índice de força relativa, mostrando que estamos em níveis históricos de sobrevenda. Não só isso, se a gente comparar Bitcoin com ouro, a gente vê também que se a gente pegar no RSI de um mês, tá no mais baixo de todos os tempos. Então, relação Bitcoin-ouro tá na relação mais desvalorizada do Bitcoin em relação ao ouro da história, o que também mostra nessa desvalorização do Bitcoin. Fora, realmente, a gente vê aqui o M2, né, que é como se fosse uma liquidez global aqui de dinheiro no mundo em relação ao Bitcoin. Então, a liquidez disparou enquanto o Bitcoin diminuiu. Isso realmente foi a grande coisa que não fez sentido realmente, né, nesse ciclo, mas mais uma vez, a gente tem que aceitar a vida como ela é, né? A gente tem que aceitar, o mercado é soberano. Então, a gente nota que a liquidez disparou, isso foi refletido em todos os ativos do mundo, bolsa americana explodiram, bolsa brasileira explodiu, as bolsas no mundo inteiro explodiram, o ouro explodiu, a prata explodiu. A grande verdade é que tudo explodiu, né? Prata não subia há 50 anos, topo histórico. Ouro parado há 10 anos, topo histórico. Todas as bolsas do mundo subindo pra caramba. E essa liquidez não chegou no mercado. No Bitcoin até chegou, a gente teve praticamente 100% de alta em relação ao ciclo anterior no Bitcoin. Mas nas altcoins não, né? A gente sabe que a maior parte nem atingiu o topo histórico. Ethereum teve uma alta de 10% só em relação ao topo histórico do ciclo passado. Então, uma liquidez que veio, mas não chegou no mercado de criptomoeda, mas mostrando também, né, como a gente está com esse disparamento em relação à desvalorização do Bitcoin perante ao resto do mundo. O que pode estar mudando? A gente começa a ver sinais, né, de que realmente eu acredito que a queda agressiva, né, ela realmente já aconteceu, por mais que o Bitcoin ainda possa cair proporcionalmente, vai ser uma queda menor da que já aconteceu. E a gente começa a ver que a demanda por Bitcoin, que antes era negativa, né, isso a gente pega desde dezembro, pela primeira vez começa a ficar positiva, né? Então, parando de exercer aquela força vendedora, né? A média, a gente pega aqui a média dos últimos 30 dias no mercado spot. Mercado spot que é onde dita o preço, né? Não no mercado futuro. O mercado futuro é para manipulação, para as corretoras irem buscar liquidez, tudo isso que você já sabe. Mas o mercado spot é onde literalmente a gente consegue medir o preço, né? E influenciar diretamente ali no preço de compra e venda do Bitcoin de verdade, né? O Bitcoin, você está comprando o Bitcoin ali no mercado spot e não um papel de Bitcoin, um índice que segue o Bitcoin, mas na verdade você não está comprando Bitcoin, né? Que é o mercado futuro, aí se alavanca, enfim. Então a gente vê que a gente começa a ter, depois de muito tempo, essa demanda novamente, não só, né, de uma forma geral, mas especificamente na Coinbase, que tem o famoso, né, Coinbase Premium Index, que nada mais é do que medir nessa relação dentro da Coinbase, porque é onde a maior parte das instituições, dos grandes jogadores dos Estados Unidos fazem essa compra, né? Não só dos Estados Unidos, como do mundo, a principal corretora dos Estados Unidos. Então, sempre que a gente está de olho aqui, justamente para fazer, né, ver essa medida, para a gente ver se de fato está ocorrendo essa pressão vendedora em relação, né, ao mercado spot, em relação dentro da principal corretora dos Estados Unidos, e a gente vê que a pressão de venda, né, da Coinbase está dando uma acalmada, o que foi muito forte, como a gente acabou de ver nos últimos meses, nas últimas semanas, não só dentro da Coinbase, mas praticamente em todas as corretoras do mundo. E a gente vê aqui, a sua timeline está bearish, né? E tá todo mundo gritando que acabou, vai tudo a zero, é o fim do mundo.
Mas se a gente olhar friamente aqui os dados, a gente está muito próximo de um cycle bottom, de um fundo de mercado. Família, em relação a preço, eu realmente não tenho dúvida que isso é uma verdade, né? Porque se a gente pegar que a gente já caiu 50%, historicamente o Bitcoin ele caiu 84%, né? Foi a vez que menos o Bitcoin caiu, foi 84% no ciclo passado, que foi justamente esse momento aqui em que o Bitcoin ele sai de 69 mil dólares e vem aqui para 15 mil dólares, 77%, desculpa família, 84% foi no ciclo retrasado, ciclo passado foi 77%. Então, mediante que nós temos sempre uma diminuição dessa queda pós-ciclo, qual é a queda que a gente vai ver nesse ciclo? Seria uma queda de 70%, a gente pode pegar aqui de 125, se a gente levar para 70%, daria ainda lá em 36 mil dólares. É óbvio que se a gente pensar, né, friamente, a gente sabe que realmente a maior queda percentualmente ela já aconteceu. Embora um Bitcoin de 66 para 40 ainda represente do momento que a gente está, né, praticamente mais 40% de queda. Mas do topo, a gente nota que em termos, né, quantitativos, na verdade, seria uma queda aí de mais uns 20 mil dólares, sendo que a gente já caiu quanto? 60 mil dólares, né, de 126 para 66. Então, nesse ponto eu quero dizer que a queda mais agressiva pode ter já acontecido, mas a gente nota que, historicamente, por mais que tenha acontecido, é um ano difícil, sabe? Quando as pessoas falam, estamos próximos ao fundo, em níveis de desvalorização, isso tudo é verdade. Realmente estamos, há uma grande probabilidade que a gente esteja. Mas isso não significa que vai ser a partir de agora, então, que o Bitcoin vai recuperar e subir. Pelo menos não é o mais provável na minha visão. Então, a grande verdade é que possivelmente a gente vai ter um ano chato mesmo, lateral, possivelmente cair mais um pouco, de repente achar novas mínimas, para aí sim fazer a recuperação a partir do ano que vem. Então, aproveite esse ano. Tem que estar feliz, na verdade, porque esse ano é um ano que você consegue mudar a sua vida, que é comprando Bitcoin barato, né? Você não muda a sua vida comprando Bitcoin em bull market. Você muda a sua vida comprando Bitcoin em bear market. Então, não temos bola de cristal, não sabemos o futuro, mas na minha visão não vai ser uma recuperação rápida. É uma recuperação lenta e, na verdade, na minha visão, nem esse ano ela acontece. Por mais que o Bitcoin possa dar uma subida para encontrar bull market support band, vai ser uma recuperação justamente porque ele está muito sobrevendido, para continuar uma quedinha ao longo do ano, e aí sim, a partir do ano que vem, começar, né, essa recuperação. Vamos ver, mas a grande verdade é que para o longo prazo já estão preços muito atrativos, né? Realmente já temos preços muito atrativos. E a gente vê aqui então, né, que até esse nível de sobrevenda, geralmente ele acontece 14 meses depois, né, de que a gente tem realmente esse pico da relação Bitcoin-ouro aqui nesse gráfico, que daria mais ou menos por agora. Mas lembrando também que o RSI ele é uma ótima medida para você ver realmente níveis de desvalorização. O Bitcoin está com o RSI extremamente sobrevendido e isso mostra um nível de desvalorização enorme. Mas não significa que o menor RSI é o menor preço. Porque o menor RSI que a gente teve, por exemplo, vou botar aqui para vocês, só para vocês enxergarem isso, no ciclo passado, a gente vai ver que o menor RSI que a gente teve foi em junho, quando o Bitcoin alcançou aqui 17 mil dólares. Foi esse momento aqui. Sendo que o fundo de preço foi aqui a gente nota novembro. Então, aqui o Bitcoin alcançou o fundo em 15 mil dólares. Então, a gente nota que era um RSI maior do que o de junho. Então, um RSI menor com um preço maior. Então, o menor RSI não é o menor preço. Não necessariamente. Mas, para o longo prazo, ficaria triste de ter comprado Bitcoin 17 mil dólares em vez de 15. Tudo essa figura, né, família, de curto versus longo prazo. O RSI mostra que a gente está em nível de sobrevenda por longo prazo. Pode cair mais? Pode cair mais. E o RSI não está tão sobrevendido nessa fase em que o preço estiver mais baixo do que está hoje. Mas o que a RSI está gritando é que para o longo prazo, realmente,
já temos preços muito atrativos. Então deixe seu like, família, espero que você tenha gostado do vídeo. Para participar dos nossos airdrops semanais, basta ter conta aberta na Bybit, que é parceira do canal. O link está na descrição do vídeo, totalmente gratuito. E para fechar nosso conselheiro financeiro, né, estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, você não gosta de Bitcoin, ou azar é seu, não meu. Todos um ótimo dia. Até amanhã.